Você conhece o jogo de senha? Era aquele joguinho em que um jogador montava uma senha, por exemplo, 4 posições, e cada uma ele colocava ou uma pecinha amarela, ou verde, ou branca, não lembro as cores. E o outro tinha várias tentativas que ele colocava 4 peças e que podiam ser iguais ou diferentes da senha. Se fossem diferentes, ele recebia uma dica. Por exemplo, cada pecinha branca que ele recebia, que marcava ali, quer dizer que uma das 4 peças dele estava na posição certa e tinha a cor certa. Cada pecinha preta queria dizer que uma peça dele estava com a cor certa, mas a posição era errada. E ele aos poucos ia chegando e tinha tantas tentativas para descobrir a senha. Nós não vamos implementar o jogo aqui, mas nós vamos implementar a função que faz esse cálculo das brancas e pretas, ou seja, cor certa na posição certa e cor certa na posição errada. Nós vamos usar números, vai ser só uma função, mas isso seria a função que você chamaria do jogo. Por exemplo, então é uma função compara, que vai ter um array que é a senha do jogador. Por exemplo, vamos dizer que ele botou 1, 2, 3 e 4. Poderia ser amarelo, vermelho, verde, azul. E a tentativa dele. Vamos dizer que eu acertei a primeira. Posição certa, na posição certa. Mas digamos que eu coloquei a segunda está errada, a terceira está errada e a quarta está certa, mas na posição errada. Então o que é que eu recebo? Uma branca e uma preta. E se eu fizer... Bom, e se eu acertar aqui, o que que eu recebo? 2 brancas. Essa aqui não conta, porque essa aqui já respondeu para cá. Agora, se eu botar 1, 2, 4, 3, eu vou ter 2 brancas e 2 pretas. 1, 2, 4, 3, 2 brancas e 2 pretas. Com a função compara, fazer o joguinho pelo menos num console, com prompt, um digita e tal, e pode ser o computador aleatoriamente montando, dá para fazer tranquilo. Mas a função não é tão fácil assim. Então, uma função que recebe 2 arrays de 4 números e retorna quantas brancas, número certo na posição certa, e quantas pretas, número certo na posição errada. Querem tentar? Querem fazer esse desafio? Querem construir essa função? E depois comparar com a solução que eu implemento aqui. Eu vou criar esta função agora. Eu venho numa aba do Chrome, digito about blank, botão direito, inspecionar e clico em console. E vamos criar a função compara. Let compara é igual, bom, ela recebe uma senha e uma entrada do usuário. E ela retorna o quê? Vamos dizer que ela tenha, então, pretas, let pretas igual a 0, let brancas igual a 0. No início, eu vou apenas retornar, return, brancas, 2 pontos, brancas, vírgula, pretas, 2 pontos, pretas. Estou retornando um objeto literal. Meu toque me faz botar esses espacinhos aqui. Então agora, compara. 1,2,3,4, 1,1,1,1, ele sempre retorna branca 0, preta 0. Então vamos agora pensar no desafio. Não é um desafio tão simples assim, mas o ponto principal, ele fica mais fácil quando dividimos em 2 partes. A primeira parte é identificar as posições e cores, ou no nosso caso, números e posições certos. Por exemplo, este 1 é igual a esse. Quando eu encontrar um que seja igual, eu não posso mais contar para nenhum dos outros. A prioridade é o número certo na posição certa. Por exemplo, se eu fizesse esse aqui, eu já tenho que descartar o primeiro, que deu igual, e o terceiro, que deu igual. E digo, brancas são 2. Só os outros eu vou usar para as pretas. Certo? Então, vamos lá.
aqui, eu vou criar um array brancas. Array brancas é igual ao senha.mapear. Olha só que legal. É claro, isso aqui, gente, envolve programação funcional, envolve conhecimentos avançados de JavaScript. Então, se vocês não sabem ainda map, arrow function, etc., no final nós temos uma playlist de JavaScript avançado, onde tudo isso é ensinado. Mas aqui eu vou mapear, eu vou criar um array com base no meu array senhas. É um array em que para cada elemento e seu índice, eu vou ter elemento é igual a entrada do índice. Só isso. Para todos os elementos, para o 1, o 2, o 3 e o 4, eu vou ter o 1 igual a esse, o 2 igual a esse, o 3 igual a esse e o 4 igual a esse. E para facilitar, nós vamos agora botar um console.log array brancas. Muito bem, vamos fazer o compara. Olha só o que ele retornou. True, false, true, false. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ele retornou para aquele elemento que é igual à entrada do índice dele, ele retornou verdadeiro. Para aquele elemento que é diferente do entrada índice dele, ele retornou falso. Isso vai ser útil para a nossa fase 2, para vermos as pretas. Por quê? Porque eu não vou considerar nem desse e nem desse os que forem true. Eu só vou considerar os que forem falso. Mas antes disso, vamos calcular as brancas? Bom, olha só que interessante. Eu vou fazer brancas é igual, e portanto eu já vou fazer let brancas, isso aqui nem precisa mais, já estou tirando uma coisa, porque brancas vai ser igual ao array brancas, que vai ter alguns true e alguns false. Eu preciso saber quantos true. Eu uso o reduce. O reduce, eu vou somar A mais B. Só isso. Isso vai dar certo. Eu vou pegar o reduce, funciona assim. Também é importante olhar nosso JavaScript avançado, mas o reduce funciona assim. Eu pego o primeiro e o segundo elemento, certo? Retorno alguma coisa. E pego esses com esse terceiro elemento, retorno alguma coisa. E pego com o quarto elemento, retorno alguma coisa. Por exemplo, se eu fizesse este código aqui, tá, para cá, sabe o que daria? 7, 8, 9 daria 10, porque ele pegaria 1 mais 2 daria 3. O resultado mais 3 daria 6. O resultado mais 4 daria 10. Ele pega A mais B, o primeiro e o segundo, e o resultado vira o A da segunda interação. Então, A mais B, 3, 3, o B valendo 3, 6. A valendo 6, o B valendo 4. E volta ao DAS. Ele vai reduzindo, ele vai pegando de 2 em 2 e somando. Esse é o Reduce, JavaScript avançado, nós mostramos como funciona o Reduce e tal. Tá, mas aqui eu tenho True e False. E daí eu estou convertendo para number, porque o operador mais é um operador de number. O true ele vai tratar como 1. O false ele vai tratar como 0. Querem ver? Eu vou botar aqui console.log brancas. Vamos de novo. 2. 2 true, 2. Vamos dizer que todas fossem falso, por exemplo. Esse aqui, então, não é, esse não é, esse não é e aquele não é. 0, tudo falso. Vamos dizer que fosse tudo igual, 1,2,3,4, 1,2,3,4. Tudo true e deu 4. Então, eu já resolvi a metade do problema, as brancas.
Vamos resolver a outra metade? Vamos resolver as pretas? Vamos vir aqui. E eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou fazer um for e um in entrada. O for in é uma coisa também importante de conhecermos. O i1 vai valer o quê? Vai valer 0, 1, 2 e 3. Ele vai valer cada elemento do entrada. Pois bem, mas eu não quero todos. Se, por exemplo, aqui eu quero todos, nenhum fechou brancas, eu tenho que testar todos com pretas. Mas aqui eu não quero testar esse 1, se tem um aqui, porque ele já foi cortado, ele já tem este aqui. Eu não quero considerar os true, eu só quero considerar os falsos. Os true eu quero seguir adiante. If se array brancas de i1 continue. Quando eu estiver percorrendo a entrada, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Não, o primeiro não conta. Então, continue. O segundo, tudo bem. O terceiro não conta. Continue. E o quarto. Se for true, ele continua. Se for falso, se for falso, tudo bem. Agora eu tenho que testar todas do outro array. Eu tenho que testar todas do outro array. For e 2 in senha. E 2 em senha. Mas eu não tenho que testar todas, porque se a primeira desse aqui era true, desse aqui também. Eu não posso nem pegar da entrada o primeiro e nem do senha. Digamos que a minha senha seja 1, 2, 3, 4 e a minha entrada é 1, 1, sei lá, 5, 5. O primeiro já deu o branca. O segundo, tudo bem, o segundo não vai testar, pode ser que eu tenha algum outro, mas eu não posso testar com esse primeiro, porque esse aqui já morreu, esse aqui já tem um igual na posição. Fácil. If array brancas de i2 também continue. Então, eu sei que eu estou testando só os que não deram número e posição igual com os que não deram número e posição igual. E se eu encontrar? Eu já sei que não é branca, eu já sei que é preta, porque se fosse no número e na posição igual, estaria como true, já teria sido localizado antes. Então, eu já sei que ele localizou numa outra posição. Então, if entrada i1 é igual a senha i2, se acontecer isso, eu vou colocar pretas mais. Só que o que acontece? Vamos dizer que a minha senha seja 2, 1, 1, 1. E a minha entrada seja 1, 2, 2, 2. Este 1 não é igual à posição 2, ele bateu com o segundo. Só que daí ele vai bater com o terceiro e vai bater com o quarto. Não, ele já bateu com o segundo. Eu tenho que tirar ele. Então, olha só, além de colocar pretas mais, o meu entrada de i1 agora vale, por exemplo, menos 1. Não vai mais bater com nada. Eu não tenho nenhum menos 1 na senha. Mas o mesmo pode acontecer com a senha. Quem diz que o próximo entrada não vai bater com aquela senha também? Porque, não, mas ela já bateu no primeiro. Então, eu também tenho que tirar o senha de i2 igual a menos 2. Então, nenhum deles vai bater novamente. Só que aí eu estou fazendo uma coisa que não é muito legal. Eu estou alterando os meus parâmetros. Aqui é um array. Eu vou estar mexendo no array que eu mandei. Então, vamos fazer uma pequena mudança nisso. Nós vamos vir aqui, colocar S1 e E1. E, na verdade, nós vamos ter let senha é igual a S1. Não conhece? Operador spread? Playlist de JavaScript avançado. Let
entrada igual a ponto, 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 de E1. Então, agora eu copiei para um array senha e copiei para um array entrada. Fiz o array brancas que faz aqueles testes, mostra o que é true, e aí eu pesquiso um e pesquiso o outro. Eu tiro os duplicados pelo if array branca. E sempre que eu coloco um pretas, eu já boto tanto um quanto o outro num número negativo, porque eles não vão se fechar mais. Nem esse vão nunca mais entrar num if, porque um está como menos 1, o outro está como menos 2. Então, agora eu nem preciso mais dos consoles. Agora eu tenho um compara. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Brancas 4, pretas 0. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 1. Brancas 2. Este 1 bateu com este. Este 3 bateu com esse. Este 1 e este 1 não bateram com ninguém porque este 1 foi tirado do jogo. Ele já tem um igual. Vamos fazer, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 4,3,2,1. 4 pretas, brancas 0. Criamos a função do nosso mastermind, a função do nosso senha. Pode ser usado agora, se vocês quiserem, é muito mais fácil criar um jogo, gerar um array randômico, dar algumas tentativas para o jogador digita os números, você transforma num array com os parâmetros e só retorna para ele, olha, meu amigo, você teve tantas brancas, tantas pretas, tantas brancas, tantas pretas. Última tentativa, se adivinhou antes, ganha o jogo. A parte de fazer o jogo é o mais fácil. O difícil foi criar a função que está aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho. Todos os dias nós colocamos mais um vídeo de programação e aqui no final a nossa playlist JavaScript avançado. Vocês viram que tem muita coisa avançada que nós usamos aqui e mais outros vídeos de sugestão para você. E se vocês criaram alguma solução diferente dessa, coloquem nos comentários.